Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Sem Pedro e Pablo Fernandes, Flamengo desembarca no Rio após a agressão. O jogador e preparador físico permanecem em Belo Horizonte para prestarem depoimento e não retornam com o resto da delegação. Jogo contra o Olímpia pela Libertadores será na quinta-feira, galera. Então a delegação do Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão na madrugada deste domingo, poucas horas depois da vitória de virada sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O preparador físico Pablo Fernandes e o atacante Pedro permaneceram em Belo Horizonte para prestarem depoimentos sobre o episódio de agressão ocorrido no estádio Independência, galera. E então, passando as informações aí, Pedro que levou um soco de Pablo Fernandes, o preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli, logo após a vitória sobre o Galo. O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha e não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9. Depois aí da confusão no vestiário, Pedro registrou a agressão na polícia de Minas Gerais. Pablo Fernandes também prestou depoimento. Pouco depois das 2 horas, os envolvidos foram à central de flagrantes da Polícia Civil, em outro local, para complementar aí o registro. Pedro e Pablo foram ouvidos por um delegado que ainda colheu o depoimento de 4 testemunhas. O zagueiro Pablo, o atacante Everton Cebolinha, o volante Thiago Maia e o coordenador Gabriel Andreata. Então, galera, Cebolinha, Pablo e Thiago Maia também ficaram em Belo Horizonte para serem testemunhas. O aeroporto do Galeão tratou a chegada da delegação rubro-negra com a cautela. E a informação do local do desembarque foi mantida em sigilo. A medida foi adotada para se evitar transtornos com a torcida, que não marcou presença. Os jogadores não falaram com a imprensa, né? Então, enquanto o grupo chegava no Rio de Janeiro, cabisbaixo por causa do ocorrido, mesmo com a vitória, Pedro e Pablo Fernandes davam as últimas informações à polícia de Minas Gerais. Não há previsão de chegada para quem seguiu em Belo Horizonte. Então, com esse resultado aí contra o Atlético Mineiro, o Flamengo dorme na vice-liderança do Brasileirão com 31 pontos, 9 a menos que o líder Botafogo, que enfrenta neste domingo o Curitiba. Então o Flamengo começa na segunda-feira a preparação para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia. A partida será quinta-feira, às 21 horas no Maracanã, galera. E hoje, domingo, o elenco recebe folga. A agressão a Pedro deixa a situação de Sampaoli em xeque e Flamengo vai buscar decisão consensual. E Sampaoli pode ser demitido também, né? Então o clube aí, né, que entende que a permanência depende da postura do treinador diante da iminente saída de seu preparador físico e terá reunião ainda neste domingo. Elenco vê clima pesado aí após o episódio. Lembrando que Rogério Ceni está livre no mercado e pode assumir o Flamengo, segundo informações aí. Então, um soco com força de mudar o rumo da temporada do Flamengo, galera. Então, a agressão de Pablo Fernandes a Pedro após a vitória sobre o Atlético Mineiro deixa por um fio a sequência de Sampaoli no comando da equipe e uma reunião no domingo discutirá alternativas que sejam consensuais. Já se sabe que o preparador físico não permanecerá no clube, até mesmo pela postura firme do elenco diante do ocorrido. Então a velocidade com que os episódios aconteceram após o apito final no estádio Independência fez com que a diretoria rubro-negra adotasse aí uma postura conservadora para evitar uma tomada de decisão radical que gerasse impacto, principalmente na receita do clube. O início do domingo aí será de análises minuciosas de questões jurídicas para saber da possibilidade de demissão por justa causa e cláusulas contratuais, né? Então a realidade, por sua vez, indica que o emprego de Jorge Sampaoli está em risco e Flamengo deixará o treinador à vontade para se comportar a respeito do ocorrido. Ciente que a situação ficou insustentável para seu preparador físico, que já foi demitido, e companheiro de longa data, né, caberá ao argentino o posicionamento inicial. Se deseja continuar sem Pablo Fernandes ou se vai se solidarizar com a demissão iminente aí de seu amigo aí. Então o problema, por sua vez,
envolve fatores pessoais, com a presença do filho de Pablo na comissão técnica. Marcos Fernandes, também preparador físico, acompanha o pai com Sampaoli e também protagonizou episódio de agressão há uma semana, quando atacou o jornalista no Maracanã, por críticas após o empate por 1-1 com o América Mineiro, galera. Então, após os episódios em Minas, Marcos Braz e Jorge Sampaoli tiveram uma rápida conversa no voo de volta ao Rio de Janeiro, mas sem profundidade no termo continuidade. A relação da dupla, por sinal, está longe de se dar mais próximas, e reuniões com a cabeça mais fria vão acontecer neste domingo aí, galera. Então, a falta de posicionamento de Sampaoli, depois do ocorrido com Pedro, incomodou o grupo e jogadores. Então, há correntes dos membros da diretoria que estiveram em Belo Horizonte que acreditam que não há mais clima para uma relação hierárquica entre as partes. Então, a multa aí para uma demissão, no entanto, demanda a precaução para um Flamengo que deseja um acordo consensual para o fim aí da relação. Então, gerou olhares atravessados nos corredores do Independência, por exemplo, aí a postura do diretor Gabriel Andreatta, que faz parte da comissão de Sampaoli, e tentou colocar panos quentes no episódio de agressão. O dirigente ficou em Belo Horizonte na companhia de Pablo Fernandes e retorna ao Rio no início deste domingo. Os jogadores do Flamengo esperavam um posicionamento mais firme dos pares de Sampaoli aí, galera. Então, questões jurídicas e boa fase do Flamengo pesam na balança que oscila na retomada de decisão a respeito do futuro de Sampaoli, responsável direto pela escolha pelo treinador há pouco mais de 4 meses. O presidente Rodolfo Landim terá voz ativa na decisão, mas está de férias fora do país. Então, após nova vitória fora de casa, o Flamengo vive uma realidade onde o que menos importa no início de uma nova semana é o futebol em campo aí. A pancada foi forte e isso vai além do impacto no rosto de Pedro aí, né? Então existem outras coisas aí, né? E quem é Pablo Fernandes, preparador do Flamengo, que agrediu Pedro, né? Então o preparador físico já foi suspenso no campeonato francês por soco em torcedor, né? Então não é a primeira vez que o preparador físico Pablo Fernandes se envolve em episódio de agressão. Além da confusão com o atacante Pedro, após o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro neste sábado, o argentino de 52 anos também protagonizou um incidente no futebol da Europa, galera. Então, explicando bem aí sobre este assunto aí em agosto de 2021, durante o jogo entre Nice e Olympique de Marselha, pelo campeonato francês, Pablo Fernandes deu um soco em um torcedor que havia invadido o gramado e participou da confusão entre jogadores e comissões técnicas dos dois times aí. Então, a Ligue 1, liga organizadora da competição, decidiu afastar o preparador físico até o final da temporada. Pablo Fernandes era um dos membros da comissão de Jorge Sampaoli no Olympique de Marselha aí, galera. Então, Pablo Cândido Fernandes Tascon nasceu na cidade de Rosário, na Argentina, e tem 52 anos. Além de Flamengo e Olympique de Marselha, ele trabalhou como preparador físico do Atlético Mineiro e do Atlético Bilbao, Sevilha, Celta de Vigo e O'Higgins, do Chile. Ele agrediu o centroavante Pedro, então, neste sábado no vestiário, depois de questioná-lo por ter se sentado no banco de reservas após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. E Pablo Fernandes não gostou aí da resposta dada pelo atacante e desferiu um soco, né? Outra informação sobre o delegado abre o jogo aí após a agressão de preparador físico do Flamengo a Pedro, né? Então, o Pedro que prestou depoimento na delegacia após o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O atacante Pedro foi agredido aí, né? Como eu já expliquei no jogo contra o Atlético Mineiro, ambos foram para a delegacia prestar depoimento e o delegado Marcos Pimenta abriu o jogo sobre o caso. O delegado falou assim: após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, o atleta Pedro sofreu um golpe na face aí após uma discussão com o preparador físico. O preparador o questionou o motivo pelo qual não teria aquecido. Pedro não gostou e disse que apenas não queria ter feito o aquecimento quando o preparador deu tapinhas na cara dele. O Pedro tirou os tapinhas e o preparador deu um passo para trás e deu um soco na cara dele. Destacou aí o delegado, né? Então vale destacar aí que Thiago Maia, Everton Cebolinha e Pablo foram na delegacia para prestar depoimentos como testemunhas e, desse modo, o delegado Marcos Pimenta também comentou sobre a presença dos jogadores do Flamengo no local.
Todos afirmaram que Pedro foi agredido com um soco na boca logo após uma pequena discussão, motivado pelo não aquecimento no segundo tempo do jogo, ressaltou. Por conta da agressão a Pedro, o preparador físico Pablo Fernandes será demitido do Flamengo por justa causa. Agora os dirigentes do Flamengo avaliam, com Jorge Sampaoli a sua permanência, que inclusive pode ser demitido ainda neste domingo, Então a diretoria busca definir a situação hoje ainda, até o fim da tarde aí. Lembrando que Rogério Ceni está livre no mercado e pode ser o novo técnico do Flamengo aí, segundo informações, galera. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até lá.